Boa tarde a todos. Esse vídeo que eu estou postando agora, ele vai esclarecer algumas dúvidas de alguns alunos que enviaram para mim via WhatsApp ou via e-mail. Então, a primeira dúvida que surgiu é referente à questão 7. A questão do número 7, ela traz uma aplicação bilinear, né? Tem um conceito prévio de o que vem a ser uma aplicação bilinear. E no item A, eu tenho uma caracterização interessante para toda aplicação bilinear. Tendo uma base canônica em Rm e uma base canônica em Rn, eu consigo escrever toda a aplicação bilinear desta forma, onde x é dado assim e o y assim. Bom, o item C, que é a dúvida que surgiu, é para determinar uma base ou mostrar que a dimensão do conjunto de todas as aplicações bilineares de Rm cartesiano Rn chegando em Rp é m vezes n vezes p. Então a melhor forma de fazer isso é exibir uma base para o conjunto das aplicações bilineares que saem de Rm cartesiano Rn e chegam em Rp. Como que eu procedi para construir essa base, né? Primeiramente, eu considerei o 1, o 2, o m, v1, v2, vn e w1, w2, wp, as bases canônicas de Rm, Rn e Rp, respectivamente. Notem que isso faz com que esse item A eu consiga reescrever desta maneira, trocando o EI por UI e o EJ por VJ. Ocorre que este elemento aqui vai ser um elemento que está em Rp, mas Rp tem uma base que é dada dessa forma. Então, cada um desses vetores eu consigo escrever como combinação linear dos vetores da base canônica WK. Então, tu consegue escrever assim. Bom, então você tem que a φ de xy, que era escrita dessa forma, tu pode reescrever assim. Ainda, jogando esse somatório para fora, porque isso aqui não depende de K, tu vais produzir esse somatório. Observe que aqui você tem o I variando de 1 até M, o J variando de 1 até N e o K variando de 1 até P. Então, de certa forma, você tem M vezes N vezes P parcelas nesse somatório. Então, aqui nós já temos uma ideia de quem vão ser as aplicações bilineares que vão gerar o conjunto de todas as aplicações bilineares de Rm cartesiano Rn chegando em Rp. Na verdade, basta você olhar para cá. Tá certo? E como que a gente vai definir isso, né? Eu vou definir assim. Para cada terna IJK, neste produto cartesiano, eu vou considerar a única aplicação bilinear definida da seguinte forma. A φ IJK, como aplicada em UIVJ, observe que esse I está aqui e esse J está aqui, são fixados, dando exatamente o WK. E quando esses dois índices, o parzinho ST, for distinto de IJ, eu afirmo que isso aqui vai ser zero. Desta forma, eu vou ter que a φ IJK, aplicada em XY, vai ser caracterizada assim. Tá bom? Isso por quê? Isso devido a essa igualdade. Tá certo? Bem, então, dessa caracterização dessas φ e JK, e dessa igualdade da φ de XY, você pode simplesmente substituir isso aqui por φ e JK. Então, se essa igualdade ocorre sempre, notem que isso aqui na verdade eu posso escrever assim. Isso valendo para quaisquer xy pertencente a Rm cartesiano Rn. Consequentemente, a φ eu consigo escrever como combinação linear dessas aplicações bilineares. Bom, então esse conjunto que possui m vezes n vezes p elementos, ele vai gerar esse espaço vetorial aqui. Agora eu deixo como tarefa para vocês verificar que esse conjunto de fato ele é linearmente independente e a partir disso
conclua que a dimensão desse espaço de fato é M vezes N vezes P. Outra dúvida que surgiu foi na questão de número 19. É uma questão bastante geométrica, digamos assim. A questão de número 19 diz assim: se você tiver um subconjunto do Rn que é convexo, fixado um ponto do Rn, ao considerarmos a função φ que sai desse conjunto convexo chega na reta dada desta forma, tá? Ou seja, a φ aplicada em cada pontinho do conjunto convexo calcula a distância do x até o ponto P previamente fixado. A questão ela pede para provar o quê? Prove que existe no máximo um ponto do conjunto convexo que satisfaça essa igualdade, ou seja, de modo que o φ de A seja o ínfimo das φ de x com x pertencente ao conjunto convexo. Ou seja, existirá no máximo um ponto de mínimo. Tá certo? Bom, observe que eu não tenho nem caracterização de fechado ou aberto, tá? Mas se eu tiver um conjunto convexo que seja aberto, que a gente vai ver nas próximas aulas esse conceito, não necessariamente, bom, existirá esse ínfimo aqui. Deixa eu pensar um pouquinho aqui. Exato, não necessariamente existirá um ponto de modo que isso aqui ocorra, ok? Então pode ser que não exista um ponto em que isso ocorra. Bom, então vamos lá. Se o P for um ponto de C, então nada temos a fazer. Por quê? Porque o P pertencente a C ele vai ser o único ponto do conjunto convexo que vai cumprir essa igualdade. Por quê? Porque se você aplicar a φ em P, isso aqui vai dar zero. Ocorre que a φ de x ela é sempre maior ou igual a zero. Então, necessariamente, a φ de P é isto. E se x for um elemento do conjunto convexo excetuando o P, certamente vai ocorrer essa desigualdade estrita. Então, o único elemento que vai cumprir esta igualdade é justamente o P. Agora vem a outra questão. E se o P não estiver em C? Se o P não estiver em C, então para cada x em C, a gente sabe que a distância do x até o P vai ser maior que zero. Imagina a seguinte situação, está aqui o conjunto convexo e está aqui o ponto P. Então a distância de P a cada pontinho de C vai ser certamente maior que zero. Bom, a questão ela pede para nós mostrarmos que existe no máximo um ponto. Então qual vai ser a ideia? No máximo um ponto que cumpre essa igualdade. Qual vai ser a ideia? A ideia é supor que existam dois ou mais, ou existam pelo menos dois que cumpram essa igualdade. É o que eu vou fazer. Então, suponhamos que existam dois pontos em C, digamos A e B, com A distinto de B, claro, de tal forma que ocorra essa igualdade. A ideia é gerar uma contradição. Bom, se A e B cumprem essa igualdade, φ de A é norma de A menos P. E φ de B é norma de B menos P. Então você tem que essa norma é igual a essa outra norma. Agora, por um exercício anterior, exercício 6 da lista 1, a gente sabe que a média aritmética entre esses dois pontos vai ser ortogonal a diferença entre eles. Isso está lá no exercício 6. Então, essa média aritmética, que eu posso escrever como sendo 1/2 de B menos A, vai ser ortogonal a essa diferença que é justamente A mais B menos 2P. De outra forma, você tem que esse produto interno é zero. Equivalentemente, eu simplesmente tirei para fora esse 1/2 e depois joguei para esse termo aqui. Então, a gente vai produzir esse produto interno igual a zero. Ainda, se você multiplicar por 1/2, tudo isso vai continuar dando zero. Então, você tem que este produto interno é zero. Agora, observem. Este elemento, B menos A sobre 2, onde ele está? Ora, eu estou supondo que existam dois elementos no conjunto convexo de tal forma que essas distâncias sejam as menores distâncias entre P e o conjunto C. Bom, eu tenho que essa norma aqui é igual a essa norma, ou seja, esses comprimentos são iguais.
Agora, quem é B menos A sobre 2? B menos A dividido por 2, eu posso encarar como sendo esse vetor. Está aqui. E P menos a média aritmética entre o vetor A e o vetor B, a média aritmética vai ser este pontinho aqui. Quando eu faço P menos esse pontinho, vai dar esse outro vetor. Então, esses dois vetores são ortogonais. E aqui notem que eu tenho um triângulo retângulo, digamos assim, né? Então, você tem, pelo Teorema de Pitágoras, exercício 3 da lista, que você pode visualizar aqui também geometricamente, que a norma ao quadrado de P menos B vai ser igual à norma ao quadrado de B menos A sobre 2, mais a norma ao quadrado de P menos A mais B sobre 2. Visto que o A, nós estamos supondo que é diferente de B, esse cara aqui ele é maior que zero. Portanto, a norma ao quadrado de P menos B vai ser certamente maior que esta parcela. Extraindo-se a raiz quadrada em ambos os lados, você vai ter essa desigualdade estrita. Agora, o que a gente nota? Pelo fato de A e B serem pontos desse conjunto C e C ser convexo, você sabe que essa média aritmética entre A e B, tu pode reescrever assim, ok? Que também que caracteriza um ponto do segmento de reta determinado por A e B, que está inteiramente contínuo em C, haja vista que C é convexo. Portanto, essa média aritmética está em C. Poxa, então peraí. Pelo fato desse ponto estar em C e dessa desigualdade, você tem então que φ de B é maior que φ deste ponto, onde este ponto é um ponto de C. Só que φ de B é o ínfimo dentre todos φ de x com x pertencente a C. E isso é um absurdo, ok? Portanto, nós temos no máximo um ponto A pertencente a C que cumpra essa igualdade. Outra dúvida que surgiu foi a questão de número 27. A questão de número 27 ela diz assim: seja D uma métrica em um espaço vetorial real, mostre que essa métrica ela é proveniente de uma norma, que é caracterizada dessa forma. Então, existe uma norma no espaço vetorial que se cumpra essa igualdade. Se e somente se ocorram essas duas condições, condição 1 e condição 2, para quaisquer x, y em E e para qualquer lambda em R e, claro, para qualquer A pertencente a E também. Pessoal, a dúvida foi justamente para provar a volta, ou seja, assumindo que vale a isso e assumindo que D seja uma métrica, eu quero provar que D de fato provém de alguma norma, ou seja, ela seja caracterizada dessa forma. Então, para isso, eu tenho que exibir uma norma, né? Tenho que construir uma norma. Lembre-se, se valer essa igualdade, a norma que eu devo construir ela tem que ser caracterizada de que forma? Ela tem que ser, na realidade, a distância de x até zero, ok? Então, eu vou lá e vou considerar a função n, definida de E em R, pondo de que forma? N de x igual a distância de x até zero. Eu afirmo que essa função n é uma norma em E, e mais, que a distância, ou n de x menos y, ou a norma de x menos y, é justamente a distância de x a y. Ou seja, a métrica D, de fato, vai ser proveniente de uma norma. Bom, e aí vai seguir a validade da volta desse exercício. O que a gente vai fazer? Então, vamos provar essas duas afirmações. A afirmação 1. N é uma norma em E. Bom, então tem que verificar a validade das condições N1, N2, N3 e N4. A condição N1, que N de x é sempre maior ou igual a zero, decorre do fato de D ser uma métrica. Então, sem muita discussão essa. A condição N2, N de x será igual a zero se e somente se D de x0 for igual a zero. Ocorre que D é uma métrica, então x obrigatoriamente terá que ser igual a zero. Pronto, então está verificada a condição N2. A condição N3, a n aplicada em alfa vezes x, eu tenho que tirar esse alfa em módulo de n. Como que eu faço? Ora, isso aqui é a distância de alfa x até zero, que por sua vez eu posso reescrever de que forma? D de alfa x, vírgula, alfa zero,
Bom, aí eu utilizo a condição 2 do enunciado. A condição 2 nos diz o quê? Quando eu tenho um alfa aqui, eu posso tirá-lo para fora como sendo módulo de alfa. Bom, mas isso aqui então vai ser módulo de alfa, distância de x até zero. Opa, mas a distância de x a zero é justamente n dx. Então, está valendo a condição n3. Finalmente, a condição n4. N de x mais y é justamente a distância de x mais y até zero. Que, por sua vez, eu consigo reescrever de que forma? Como sendo x mais y menos y, 0 menos y. Mas por que o senhor fez isso, professor? Porque eu não tinha saída. Eu tinha que recair na desigualdade triangular da métrica. E para isso eu utilizei a condição 1. Mas isso é justamente a distância de x a menos y. Pela desigualdade triangular da métrica D, eu produzo o quê? Que isto vai ser menor ou igual à distância de x a zero, mais distância de 0 até menos y. Novamente, essa expressão eu consigo reescrever de que forma? Como sendo distância de menos 1 vezes 0, menos 1, y. E utilizando a condição 2, isso aqui é distância de x até 0, mais módulo de menos 1, distância de 0 até y. Ou seja, eu vou ter essa igualdade, né? Já que D é uma métrica, então ela é simétrica, essa distância de 0 até y é igual à distância de y até 0, e isso é justamente n de x mais n de y. Então nós temos que n de x mais y, de fato, vai ser menor ou igual a n de x mais n de y. Portanto, a n é uma norma em E. Finalmente, a afirmação 2. N de x menos y é igual à distância de x a y? A resposta é sim. Por quê? Ora, n de x menos y é a distância de x menos y até zero. Ocorre que eu posso reescrever essa expressão de que forma? Eu posso simplesmente adicionar y e adicionar y. Mas por que o senhor fez isso? Porque eu quero produzir a distância de x a y. E eu tenho essa condição válida devido ao item 1, né? Ou a condição 1 dada como hipótese. Ok? Então, isso aqui vai ser justamente a distância de x a y. Portanto, vale a afirmação 2. E aí você tem que D, de fato, é proveniente de uma norma. Certo? Bem, a questão de número 20 eu não vou fazer por completo. Eu vou dar uma dica a vocês. A questão de número 20, ela pede para mostrar que uma norma, dada de que maneira, né? Uma norma em Rn dada pelo supremo do módulo de x1 mais x2t mais, mais xn t na n-1, tudo isso em módulo, tal que t pertence ao intervalo alfa-beta. Pede-se para provar que isso aqui é uma norma. Para provar que a norma não é tão complicado porque você utiliza as propriedades de supremo. A grande questão é mostrar que essa norma não provém de produto interno algum do Rn. Tá certo? Aí você vai ter que analisar os casos sobre alfa e beta, e aí tu vai produzir vetores do Rn que não cumpram a identidade do paralelogramo. Aqui eu dei uma ideia. Eu peguei o alfa igual a 0 e beta igual a 1. Tá certo? E tomei dois vetores. O vetor E1 e o vetor E2. Calculei a norma do vetor E1. Né? Já supondo que é norma. Bom, a norma do vetor E1, no fundo, vai ser esse supremo aqui, com t variando no intervalo 0, 1. Então, vai ficar o supremo de um conjunto unitário, que vai ser justamente formado pelo elemento 1, nesse caso vai dar 1. A norma do E2 vai ser esse supremo. Como t está entre 0 e 1, então vai ser o supremo da função t, né? Com t variando de 0 a 1, o valor máximo dela vai ser justamente 1. Agora, a norma de E1 mais E2 vai ser dada pelo supremo disso aqui. O máximo dessa função nesse intervalo vai ser justamente 2. Já a norma de E1 menos E2 vai ser o supremo disso tudo, né? Então aqui eu vou colocar o módulo de 1 menos t, com t variando entre 0 e 1. Nesse caso, o máximo dessa função vai ser justamente 1 também. Agora observem que a identidade
do paralelogramo, que é justamente esta aqui, ela não vai valer para essa norma com esses dois vetores E1 e E2. Por quê? Se eu calcular duas vezes norma de E1 ao quadrado mais norma de E2 ao quadrado, isso aqui vai dar justamente 4. Já se eu calcular o lado direito dessa expressão aqui, dessa igualdade, vai dar justamente o quê? Vai dar 5. Então esses dois valores são distintos, portanto não vale a identidade do paralelogramo. E a gente sabe que se uma norma for proveniente de um produto interno, então necessariamente valerá a identidade do paralelogramo. Não valendo a identidade, você tem que a norma não provém de produto interno algum. Tá? Então aqui eu concluí, né, que a norma não provém de produto interno algum em Rn, no caso do alfa igual a 0 e o beta igual a 1. Faça o caso geral. Deixo como tarefa para vocês. A 23C foi outra dúvida que surgiu. Tá? Essa questão é assim, ela é um pouco mais delicada. Sejam x e y dois conjuntos convexos, e aí eu vou definir um outro conjunto. X asterisco y, na realidade vai ser a reunião de todos os segmentos de reta em que uma das extremidades está em x e a outra das extremidades está em y. Então tá aqui. X e y, então aqui eu tenho esse segmento de reta, aqui eu tenho outro segmento de reta, então no fundo eu vou estar reunindo todos os segmentos de reta possíveis, e a questão ela pede para você provar que a reunião de todos esses segmentos de reta, que vai ser esse conjunto x asterisco y, é para provar que esse conjunto ele é convexo, tá bom? Bom, para provar que um conjunto é convexo não tem jeito, eu vou pegar dois pontos no conjunto e tem que mostrar que o segmento de reta determinado por eles vai estar inteiramente contido no conjunto. Mas se A e B são pontos nesse conjunto, então certamente o A vai estar em algum segmento de reta desse, com uma extremidade em x e a outra extremidade em y, e da mesma forma o B, certo? Então existem x e x1 em x, y em y, de tal forma que ocorra essas condições aqui, essas pertinências, né? Bom, de outro modo, o que significa dizer que o A está aqui? Significa dizer que eu consigo um S0 pertencente a 0,1 de tal forma que nós tenhamos essa igualdade. Da mesma forma, o B pertencer a esse segmento significa dizer que eu consigo um T0 em 0,1 de tal forma que nós tenhamos isso. Bem, agora vem um ponto crucial. Quero provar que o segmento de reta determinado por A e B está contido em x asterisco y. Bom, então eu devo provar que para cada lambda no intervalo 0,1, esses pontos dessa forma estão nesse conjunto. Bem, este ponto eu consigo reescrever de que forma, então? Estou substituindo em lugar do A o que nós tínhamos, em lugar do B o que nós tínhamos também. Tá certo? Se o S0 que está aqui for igual a T0, tá? Nada garante que vão ser iguais, mas se forem iguais, então digamos que S0 seja igual a T0 igual a T. Então a gente vai ter o quê? Então eu vou poder reescrever isso dessa forma. E aí fica mais fácil. Por quê? Porque eu posso distribuir aqui, esse lambda da mesma forma, comutar os números reais aqui que nós temos e produzir o quê? 1 menos t, 1 menos lambda x, mais lambda x1. E aqui mais t que multiplica esse outro ponto. Ocorre que este ponto, ele vai ser um ponto que está no segmento de reta determinado por x, x1. Certo? Então esse ponto aqui pertence ao segmento de reta que está aqui. Só que x ele é convexo. E o x e o x1 são elementos de x1. Então, certamente esse ponto vai pertencer a x1. Da mesma forma, esse ponto B grande, B maiúsculo, vai estar em y. Portanto, o ponto da forma 1 menos lambda A mais lambda B, quando S0 for igual a T0, certamente vai ser um ponto do segmento de reta determinado por A e B.
com A pertencente a X e B pertencente a Y. Ou seja, você tem certamente que este ponto vai estar nesse conjunto. E isso, claro, quando S0 for igual a T0. E quando S0 for diferente de T0, como provar que este conjunto está contido em X asterisco Y? Bom, aí é um pouco mais delicado. Tá? Eu vou passar uma ideia para vocês. Qual vai ser a ideia? Bom, esse A ele é caracterizado dessa forma. Da mesma forma, o B eu tenho essa caracterização. Eu quero provar que esse pontinho aqui, ele é um ponto de X asterisco Y. Ou seja, eu tenho que buscar algum ponto desse segmento e algum ponto desse segmento de tal forma que ele esteja inteiramente pertença a esse segmento de reta. Ok? Bom, qual vai ser a ideia? Eu tenho que descobrir quem são esses caras aqui. Bem, o que ocorre? Como aqui eu tenho S0 e T0 distintos, certamente eu vou ter o ponto A2 com T0 correspondente nesse segmento aqui. Então eu escrevi aqui o A2 dessa forma. E aqui da mesma forma, certamente eu vou ter um ponto B2 com o S0 que eu tinha lá correspondente ao A, aqui embaixo no segmento de reta determinado por X1, Y1. Qual vai ser a ideia? A ideia é produzir, mostrar que existe um L em 0,1 de tal forma que este ponto ele pertença ao segmento de reta formado por este pontinho aqui e este pontinho, determinado por esses dois pontos. Ok? Ou seja, nesse caso, é como se o S0 fosse igual a T0. No caso, eu estou substituindo por L, e aí o argumento que nós fizemos anteriormente, ele vai ser utilizado para garantir que esse ponto, de fato, está em X asterisco Y. Tá certo? Tá, professor, mas como é que eu vou construir esse L? Notem que esse ponto A1 aqui, por exemplo, ele vai fazer parte desse segmento de reta, determinado por A e A2. Da mesma forma, esse ponto que eu chamei de B1, ele vai pertencer ao segmento de reta determinado por B2 e B. E a partir disso, impondo essa condição, você consegue determinar quem é o L. Tá bom? Determinando o L e o alfa, de modo que você tenha essa igualdade, você vai poder repetir a ideia do que eu fiz anteriormente para concluir que X asterisco Y de fato é convexo. Tá bom? Questão de número 29. Item A. Surgiu uma dúvida, e é uma dúvida bastante interessante. Ela dizia o quê? A norma de Tx é igual à norma de xt, uma transformação linear, tá certo? Para todo x em Rn, tá? Então T preserva ângulos e vice-versa. Na verdade não vale a volta, tá, gente? Só vale a ida. Se eu tenho que uma transformação linear do Rn chegando em Rn preserva a norma, então ela preserva ângulos, mas não significa o contrário, tá bom? Como eu coloco aqui para vocês. Então corrijam lá no enunciado, por favor, do item A. O enunciado é somente isso aqui. Eu coloco aqui um contra-exemplo para mostrar para vocês que não vale a volta. Não é verdade que se T preserva ângulos, então a T vai preservar normas. Por quê? Por exemplo, considere essa T de R2 em R2, que é simplesmente multiplicar cada vetor por 2. Tá? Essa T, certamente, ela vai preservar ângulos. Por quê? Porque se eu pegar dois vetores, x, y e AB em R2, e calcular a expressão que aparece dentro do arco e cosseno, onde nós determinamos o ângulo entre os dois vetores, t de xy e t de AB, efetuar essa conta, isso aqui vai dar o quê? Vai dar 2 vezes xy, aqui vai dar 2AB, sobre norma de 2xy, norma de 2AB. Cai para fora 2, cai para fora 2, então vai ficar 4 produto interno entre xy e AB. Cai para fora 2, cai para fora 2, então vai ficar 4 norma de xy, norma de AB. Então simplifica, fim de papo. Então você tem que, de fato, o arco e cosseno dessa expressão vai ser igual ao arco e cosseno dessa outra expressão. Portanto, o ângulo, né? O ângulo
A T ela vai preservar ângulo, ok? Mas T ela não preserva norma. Por quê? Ora, para não preservar a norma, basta eu exibir um vetor em que a norma não seja preservada por T. Ora, se eu calcular a T de 1, 0 e a sua norma, T de 1, 0 vai dar 2, 0. E eu calcular essa norma vai dar exatamente 2, norma euclidiana. Já a norma do vetor 1, 0 vai dar 1. Portanto, essa norma de T de 1, 0 de fato é distinta de norma de 1, 0. Ou seja, T não preserva a norma, o que garante que só vale essa implicação. Ou seja, se T preserva a norma, então T vai preservar ângulos, mas não vale a recíproca. Temos mais uma questão. A questão de número 30 tem um erro na matriz, tá, pessoal? Então, olha só. A questão ela pede o quê? Você tem uma transformação linear, que é o que a gente chama de rotação, né? Que pega cada vetor do R2 e multiplica por essa matriz. Então, essa é a matriz correta. O que você pede? Pede para mostrar que o ângulo entre x e a transformação aplicada em x seja exatamente θ, onde θ é o ângulo que está aqui. Como que a gente vai proceder? Ora, o ângulo entre x e t de x nada mais é do que isso aqui. Então, se aqui está o vetor x, o t de x vai estar aqui e o ângulo θ vai estar dessa forma. Como que eu devo mostrar que o ângulo entre esses dois vetores de fato é θ? Tem que calcular isso e depois o arco e cosseno. Ora, se x for um vetor da forma AB, o que é t de AB? T de AB é justamente a matriz que nós tínhamos lá em cima multiplicada por esse vetor. Coluna agora representado.